hoje, meus queridos, um tema importantíssimo. Hoje nós vamos falar um pouco de tecnologia, né? Hoje nós vamos falar como você, advogada, não ser substituído aí pelo advogado robô. Nós que estamos aí na era da tecnologia. A tecnologia você tem que dominar? Claro, mas você tem que ter algum diferencial para que eu não perca aí o meu emprego como advogado, como estagiário, como estagiária. Nós aí que já fomos estagiários um dia, que temos estagiários aí no meu escritório, e eu sempre falo, né? Você tem que ter o que? Um diferencial. Conhecer de programas, vocês vão ver hoje que isso é o básico. Mas, para que você se destaque aí nesse mercado de trabalho tão competitivo, você tem que ter um diferencial. E são esses diferenciais que nós vamos trazer na nossa segunda aula de hoje, tratando aí como não ser substituído aí por um advogado robô. Mas primeiro a gente tem que entender o que é o advogado robô. Nós temos que entender o que é o advogado 4.0. Vocês já ouviram falar dessa expressão, advogado 4.0? Então, meus queridos, antes de eu entrar propriamente no nosso assunto, na nossa segunda aula de hoje, eu sempre gosto de falar o motivo. Por que eu me interessei por negociação jurídica, tá? Primeiro, mais uma vez, quem já nos acompanha aqui pode até ser repetitivo. Primeiro, é um meio alternativo de solução de conflito. Hoje, mais uma vez, o judiciário é a última porta que você deve bater. Mas tem o plus, que é o seguinte: quando, e aí, você que é um operador do direito tem que sempre estar atualizado nas melhores ferramentas. Eu sempre falo, e hoje eu vou dar uma indicação do livro que o próprio nome já diz: autorresponsabilidade. Você é advogado, e aí eu gosto muito de fazer perguntas, que eu sempre falo que perguntas são melhores do que resposta. Você é advogado, nesses 2 últimos anos aí dentro da pandemia, quantos cursos você já realizaram? 1, 2, 3, 4, 5, ótimo. Você que não fez nenhum, que novas ferramentas de trabalho você está utilizando para entregar aquilo que você vende? Como assim, professor? Aquilo que eu vendo? Ué, você não é advogado? Você não vende serviços advocatícios? E aí eu te pergunto, e aqui é uma técnica de negociação, por que eu devo te contratar? Qual o teu diferencial aí no mercado de trabalho? Isso é autorresponsabilidade. Vamos mais, você é advogado, você é advogada, tem uma meta, você sabe quanto que você quer estar, e eu sempre brinco isso, que dia 20 de dezembro é o recesso do judiciário, inicia aí as férias dos advogados e das advogadas. Você tem meta? Ou você é aquele que qualquer caminho serve? Ou você é aquele que gosta de atalho? E aí eu sempre gosto dessa frase: se atalho fosse bom, ele viraria caminho. Então, meus queridos, são situações que eu gosto de trazer para os colegas advogados, que eu gosto de trazer para os colegas acadêmicos, para os estagiários. Por quê? Porque são experiência de vida. Então vocês vão ver na aula de hoje que a tecnologia, ela tá aí, ela veio para ficar. E você que está no mundo jurídico, conhecer de tecnologia é o mínimo. Exemplo, antigamente, como que nós fazíamos uma petição inicial? Nós peticionávamos do endereçamento dos fatos, do direito e do pedido. Depois a gente imprimia em 2 vias, assinava, tinha um carimbinho, eu lembro até hoje, um carimbinho vermelho colocado assim, contra fé. Você pegava seu carro, ou se não tivesse carro, sua motinha, ia lá no fórum fazer um protocolo, ou seja, fazer uma distribuição. Hoje, você realiza todo esse procedimento, porém, você tem que transformar em PDF. Porém, você tem que saber quantos kbytes cabe nessa petição, porque se ultrapassar, não consegue
a ser distribuído. Né? Então, feito isso, se você está atuando na Justiça Estadual, é um programa. Se você está atuando na Justiça do Trabalho, é um outro programa. E aí, falando aqui por experiência própria, eu fui aqui atuando na Justiça do Trabalho, fui distribuir um processo trabalhista e eu tive que estudar o motivo que eu não estava conseguindo distribuir esse processo. E o motivo era porque eu não tinha instalado um programa denominado Xodó, tá? Olha aí eu buscava e busquei, tive que ligar lá aqui no TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, e aí eu fui informado: doutor, o senhor instalou o programa Xodó? Então olhem aí, meus queridos, que a tecnologia dentro do meio jurídico, ela faz parte do nosso dia a dia. E aí, o Augustinho está perguntando aqui: professor, a inteligência artificial é conflitante com o advogado robô? Muitos não entendem e ainda não associam. Eu vou já responder a pergunta do Augustinho, que é o tema da nossa aula de hoje. Então vocês vão ver aí a diferença de inteligência artificial e o que é o advogado robô. Mas, e aí até já iniciando aqui a pergunta do Augustinho, mas finalizando aqui o meu raciocínio, hoje você peticiona tudo de qualquer lugar do mundo, tá? Distribui o teu processo transformando em PDF, sabendo quantos kbytes aí cada Tribunal de Justiça tem seu regramento. Então, para isso você tem que estudar cada lei do tribunal, aliás, regimento interno do tribunal, para você distribuir a sua petição. Depois disso, você tem que ter... O que é isso, professor? É um pendrive? Não. Isso chama-se assinatura eletrônica. Então, meus queridos, por que eu inicio aí trazendo todo esse histórico? Quem já passou pelos processos físicos, e quem me conhece sabe que eu adoro história, né? Adoro contar a história da vida. Então, em meados lá de... não posso nem falar o ano, porque senão vocês vão achar que eu sou velho. Eu sou novo, tá? Então, eu era estagiário da vara criminal, e eu lembro, e era na fronteira, em Ponta Porã. Então, como a maioria dos processos eram processos de tráfico de drogas, então vinham vários volumes. E aí eu lembro do primeiro dia de estágio, a chefe do cartório chegou: Nestor, você vai aprender um negócio massa hoje: autuar um processo. Eu falava: nossa, olha o nome, autuar um processo. Para um estagiário, tinha iniciado ali na faculdade de Direito, falei: pronto, agora eu vou abalar. Na hora que chegou o tal do autuar um processo, sabe o que é autuar um processo? É chegar aquele calhamaço de folhas, né? Ou seja, do inquérito policial que vem da Polícia Federal, e você fazer 1, 2, 3, 1999, 2000, 2002. Eu falei: meu Deus, pulei o 2001, e agora? Posso riscar? Não. Agora você vai ter que abrir uma certidão, falar: certifico para os devidos fins que por erro humano foi numerado o processo de forma errada, sendo que a forma correta sendo que a sequência correta é tal. Então, meus queridos, o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? O que isso tem a ver com técnicas de negociação? Meus queridos, tempo de processo. E era o que a gente sempre fala, que é tempo morto de um processo. Antigamente, mais uma vez, por isso o meu interesse por negociação jurídica, para você ganhar tempo e não perder tempo. Mas depois que o processo é distribuído, ia para um escaninho, como se fosse isso daqui, ficava lá aguardando concluso ao juiz. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Aí vinha eu, depois, quando virei assessor, levava os processos para despachar, depois mandava para o juiz para ele assinar. Só em eu falar isso aqui, vocês já estão cansados. Imagine aí no dia a dia o jurisdicionado esperando aí uma decisão. Então, por isso que, mais uma vez, eu imergi no mundo da negociação jurídica. E por isso que eu sempre falo para os meus colegas advogados e principalmente para os meus alunos:
principalmente aí quem está no 10º semestre, que está saindo aí da faculdade e que vai entrar nesse mundo jurídico tão competitivo. Eu sempre falo que hoje, tanto é que olha o que nós estamos fazendo aqui, eu estou numa segunda aula, dando aula aí para o mundo através do meu celular, numa plataforma do Instagram, até para justificar, ontem nós iniciamos pela plataforma do YouTube, pelo Facebook, vocês viram que não deu certo, mas nós não desistimos. Hoje nós iniciamos de novo a configuração e aí descobrimos que a placa não era compatível, mas isso já está sendo resolvido e amanhã, se Deus quiser, a gente inicia aí com força total nas 3 plataformas, ok? Então olha para que vocês vejam que até a aula, né, aqui pela plataforma requer o que? Tecnologia. Então sempre falei para os meus alunos e colegas advogados que, gente, nós temos uma profissão que a gente tem que estar todo dia atualizado. Então, quantos de vocês, eu puxava a orelha dos meus alunos, e está aqui o Augustinho para não deixar mentir, então vocês têm que utilizar essas novas tecnologias a favor de vocês. Exemplo, eu sei que todo mundo gosta de Instagram, de Facebook, de YouTube. Então, acompanhe pessoas que vão agregar valor à tua profissão. Quer uma dica? Já comece aí anotando. Todo acadêmico de direito, todo profissional do direito tem que ter na sua página do Instagram ou do Facebook o site Conjur. O Conjur é um dos melhores sites jurídicos que nós temos. Por quê? Além de ele trazer para nós a reportagem, quando ele fala, exemplo, hoje eu vi aqui que revogaram a prisão lá do político tal, né? Inclusive, lá no final da reportagem, ele traz o julgado, ele traz a decisão do juiz que deferiu aí a liberdade desse político. Então, por que eu te dou essa dica? Mais uma vez, meus queridos, é prática. Mais uma vez, o melhor advogado é aquele que tem a melhor ferramenta. Mais uma vez, o melhor advogado é aquele que está atualizado. Tá? Então, esse é o abre-alas aí da nossa segunda aula de hoje, que é como não ser substituído por um advogado robô. E aí, a gente tem que saber diferenciar aí o que é esse advogado robô. E aí, o que me interessou? E aí, se me permite aqui, eu vou dar uma lida no artigo da Conjur, tá? Que ao ler eu falei, cara, isso daqui eu preciso discutir com meus amigos, tá? Com os meus acadêmicos, os meus colegas advogados. Por quê? Para que vocês não fiquem preocupados. Então olha o que me chamou a atenção aqui. O título da reportagem é Robôs na Advocacia. Fim do emprego para advogados? Olha aí. Aí ele fala aqui que é uma Lautec e tal, né, como se fosse uma startup. Aí ele fala aqui, Eli. Gravem aí o nome desse cara. Eli, o robô assistente do advogado. Então, Eli, o robô assistente, usa inteligência artificial, igual o Augustinho falou aí. Inteligência artificial. Qual que é a função desse programa? Acelerar o andamento de processos e aumentar a produtividade. Fiquem aí, conforme o prometido, hoje eu trouxe vários livros aqui que eu vou indicar para vocês produzirem mais, para que vocês tenham alta produtividade, para que vocês, mais uma vez, o nosso lema, seja um profissional de alta performance. Então, aguentem aí. Mas olha aqui, quem é esse Eli? Quem que é esse? E aí é uma expressão que a gente está brincando. Esse advogado robô que usa aqui a inteligência artificial. Vamos lá. Ele é o primeiro robô que consegue, olha o que ele faz, organizar um processo do começo até o fim. Lembra o que eu fazia lá meados de 2008, 2007, 2006, que era pegar um processo e autuar? Esse daqui faz a mesma coisa do começo ao fim. Olha o que ele faz. Ele faz cadastro de processo judicial, define a tese de defesa. Você aí que tem dificuldade para pesquisar uma simples jurisprudência, ele aqui já sabe a tese de defesa. Está lá relatado os fatos, ele já sabe que o STJ, na data tal, a turma tal, tem um julgado sobre
sobre o direito dele. Então ele colaciona ali bonitinho na parte do direito e ali onde você coloca da jurisprudência. Hein? Olha o teu concorrente aí. Vamos lá, vamos ver se você vai ficar para trás desse cara aí chamado Eli. Ele monta e elabora a petição inicial, tá? E aqui ele fala que ele já faz automação para o processo de restituição aí de CMS e automação de cálculos trabalhistas. Olha o que ele faz, ele já faz cálculo trabalhista esse Eli. Vamos saber mais desse Eli. Olha isso daqui, no escritório de advocacia. Olha o que o Eli faz dentro do escritório de advocacia. Um escritório cliente da tal demorava 34 dias, 1 mês e 4 dias para protocolar uma petição inicial de ação trabalhista após a fase da entrevista. Ou seja, o cliente chegou, claro que ele tem que ser atendido aí por um humano, é claro, onde vai relatar os fatos, o direito, tudo certinho, né? Você vai entender ali qual é a real necessidade, tá? E como que você vai aprender isso, sabendo diferenciar a posição de interesse. E aí já cenas para os próximos capítulos, né? Mas olha o que esse Eli faz. Então, algo que demorava em 34 dias para fazer, tá? O advogado robô, ele faz aqui em menos de hora, em menos de minuto. Olha o que ele faz aqui, ó. A petição sai assim que a entrevista acaba para o advogado. Então acabou, o advogado alimenta o sistema ou alimenta aí o Eli, que é o robô advogado, e aí ele permite aqui a estagiários e advogados em início de carreira tendem a ser substituídos por esse robô. Olha aqui. Então algo que um advogado aí de início de carreira que é contratado num grande escritório e um estagiário faria, o Eli faz aqui em pouco tempo. Então olha aqui, demorava 34 dias para protocolar as petições iniciais após a fase de entrevista. Agora a petição sai assim que as entrevistas acabam. Então é como não, na verdade vai substituir aí vários novos advogados e vários estagiários. Será? Qual que é a resposta do direito? Depende. Depende do que? Se você tem essas ferramentas que eu vou trazer para vocês hoje. Mas vamos mais. Então, o serviço de pesquisa e coleta de informações, atribuição de profissionais em início de carreira, pode ser executado pelo robô. Então, uma simples jurisprudência. Esse Eli, que é um programa que usa inteligência artificial, né? Ou seja, que é um robô, o que ele faz? Ele traz toda a tese ali bonitinho, ele já faz ali as palavras-chave, já faz ligação ali com o acervo de jurisprudência e já entrega tudo mascadinho. Vocês estão preocupados, né? Meu professor, e agora o que eu faço? Calma, meus queridos, vamos primeiro entender o problema. Inclusive, antes eu me estressava. Hoje, com essas técnicas que eu adquiri, estou trazendo aqui para vocês quase todos os dias, tanto escrito como nas minhas lives, agora com aula gratuita para vocês, foi o que mudou minha vida. Primeiro, pessoal, que vocês vão entender mais uma vez no final dessa aula. E segundo, profissional. Então, quando você tem o problema, você tem que focar no quê? Na solução. Mas vamos primeiro entender o problema. Então, nosso problema aqui é o Eli, né? Vamos mais. Maia afirma que em um teste de carga, olha isso aqui, ó, um teste de carga com cadastro de processos, uma tarefa repetitiva, geralmente realizada por advogados em inícios de carreira ou estagiário, o robô é capaz de fazer de 1.500 a 2.000 processos em 1 hora, enquanto um ser humano consegue fazer apenas uma. Vou ler de novo esse parágrafo aqui. Maia afirma que um teste de carga com cadastro de processo, uma tarefa repetitiva, geralmente realizada por advogados em início de carreira ou estagiário, o robô é capaz de 1.500 a 2.000 processos em 1 hora, enquanto um ser humano aí tem possibilidade de fazer apenas um processo. Meus queridos, o que eu quero que vocês tirem disso daqui? Tem coisas que esses softwares vão te substituir, por exemplo, fazer cadastro aqui de 1.500 a 2.000 processos, com certeza.
até porque isso daqui é humanamente impossível. E essas tecnologias, elas vieram para quê? Para somar com um conhecimento que só você que está me vendo neste momento, professor Vilmar Fortaleza, seja bem-vindo, Leandro, Cíntia, Ari, meus amigos, Augustinho, minha cadeira cativa, o Beto, Thiago, quem mais está aqui? O Marcos. Então todos vocês que estão me vendo, vocês têm uma qualidade que esse advogado robô que utiliza inteligência artificial, ele tem algo que você não tem. E já já vocês vão entender por quê. Então, gente, foi a partir desse texto aqui que eu falei, cara, eu preciso discutir isso com os meus colegas advogados, com os meus colegas operadores do direito, com os meus alunos, tá? Com os acadêmicos, com os estagiários do curso de direito. Por quê? Qual é o diferencial que vocês vão ter que ter? Primeira coisa, vocês têm que entender o problema. Então, vamos lá, entenderam aqui quem é o robô aqui, quem é esse robô advogado, o que ele faz, tá? Então aqui ele utiliza a inteligência artificial. E a pergunta que eu faço, existe outros robôs aí, professor, que já atua no mercado jurídico? Meus queridos, existem vários aqui, eu trouxe alguns exemplos da pesquisa que eu fiz. Mas, para que vocês tenham uma ideia, existe o programa Victor. Olha o que ele faz. Ele auxilia na análise de processos do Supremo Tribunal Federal. Então, já falamos do Eli, que atua aí na advocacia. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, temos lá o programa Victor. O que ele faz? Ele auxilia na análise ali de processo do STF. O que ele faz? Ele analisa ali as teses de processo para não subir, ver se não preencheu ali os requisitos, tá? Para que o processo suba para o STF. O que ele já faz? Já tem um despacho pronto. Então, algo que o magistrado, ou o ministro, ou os assessores, no caso, fariam, agora esse programa, ou o robô Victor, e aí a gente pode chamar o ministro Victor, ele faz toda essa análise aí. Então ele auxilia na produtividade. Olha outros robôs aí atuando no âmbito dos tribunais. Robôs Alice, olha, em homenagem à minha filha Sofia e Mônica, utilizada aí no Tribunal de Contas da União. Radar Ágil, aí no âmbito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Elis, tá? No Tribunal de Justiça de Pernambuco. Sinapse e Cranium no TJ de Rondônia. Então, meus queridos, por que, professor, o senhor quer trazer essas informações para a discussão? Para que a gente veja o quanto que nós temos que nos atualizarmos. Para que a gente veja o quanto que a gente tem que sempre estar estudando. E visualizar o que a gente não pode, ou seja, humanamente a gente cadastrar aí 1.500, 2.000 processos dentro, o robô tem que fazer mesmo. Agora, o que nós temos de diferencial? A primeira dica que eu trago aqui de diferencial é quem que movimenta todos esses, seja o robô advogado aqui, o Eli, seja os programas aqui Victor. Tem que dizer um ser humano, que tem o quê? Inteligência emocional. E para que ele tenha essa inteligência emocional, ele tem que ter o quê? Conhecimento, gente. Então a primeira dica que eu trago hoje aqui, para que você não perca, não seja substituído aí por esses, e aí eu vou generalizar, por esses robôs jurídicos. Você tem que conhecer de tecnologia. E aí por isso que eu trago a questão a figura do advogado 4.0. Eu lembro, anos atrás, eu ministrava aula de tecnologia jurídica. Então eu ensinava aos meus alunos a como peticionar. Por quê? Porque naquela época nós estávamos numa transição de processo físico para processo digital. Então ensinava como fazer petição, como transformar em PDF. Só que para isso, e aqui está o Vilmar, me dá um joinha aí se você está aí
a gente tinha que ensinar o passo a passo. Hoje, a tecnologia ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Hoje, um advogado diferenciado, ele tem que ter agenda Google, ele tem que saber as novas tecnologias. Isso daqui é básico, tá? Peticionamento eletrônico. Mas ele tem que entender toda a estrutura tecnológica de cada tribunal que ele vai atuar. Vocês vão ver aqui que você tem que entender como pesquisar jurisprudência, você tem que ser expert. Por mais que exista um programa que ele traga, você tem que saber manusear. Mas tem, calma, que tem ferramentas, tem conhecimentos que só você tem e você nunca vai ser substituído por nenhum robô jurídico. Fiquem tranquilos com relação a isso. Então, para isso, você tem que ser um advogado 4.0. E o que é esse advogado 4.0? E o principal, quais as habilidades aqui que ele tem que ter? Primeira coisa que eu sempre falo, tá? Vocês têm que entender o conceito para depois a gente entender quais as características que ele tem que ter. Então, para você saber se você é um advogado 4.0, você tem que responder a seguinte pergunta. Você no teu dia a dia jurídico, você utiliza alguma tecnologia a teu favor para te trazer mais produtividade? Se sim, você é um advogado 4.0. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Ah, professor, poderia citar um exemplo básico, né? Hoje ninguém advoga se não tiver uma assinatura eletrônica. Hoje ninguém advoga se não tiver um computador com as características básicas aí, né? Até para rodar o sistema, memória, todas essas tecnologias que o advogado 4.0 tem que ter. Então olha o conceito aqui, é o profissional do direito que faz parte da inovação tecnológica, ou seja, ele adapta tecnologia dentro do seu trabalho. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e acredito que 100% de vocês são, que é o que? Um advogado 4.0. Então, o advogado 4.0 que utiliza as tecnologias ao seu favor, ele está fortemente blindado para não ser substituído por um advogado robô ou pelos novos operadores do direito robôs aí. Pelo contrário, vocês vão dominar essas máquinas, ok? Então, quais as habilidades aí que o advogado 4.0, para quê? Para que elimine aí o Eli, para que elimine aí o programa Sofia e os outros programas, você tem que ter algumas habilidades. A primeira é apuração e compreensão de dados da internet. O que é isso? Saber manusear software, ou seja, saber manusear eles que querem tirar aí o teu emprego, ou dizem que querem tirar. Vocês vão ver que você jamais vai ser substituído, desde que vocês tenham os conhecimentos técnicos, as habilidades técnicas que nenhum robô tem. E mais uma vez, vocês já vão saber quais são. Então, primeiro, apuração e compreensão de dados da internet, que é saber manusear aí esse software. Outro, uso de novos modelos de gestão. Meus queridos, alguns devem estar pensando aí, cara, que massa, professor Nestor tá aqui agora fazendo live, fazendo aula, que massa, tá compartilhando conhecimento. Para eu estar aqui hoje nessa desenvoltura que eu acredito que hoje eu já tenho adquirido, foi treino. Eu olhava aqui e falei, meu Deus, quem que tá me vendo aí? Tem poucas pessoas, tem muitas pessoas. E aqui, mais uma vez, por isso que eu sou fã desse rapaz e é tenho muito orgulho de ter sido professor dele. Tá aqui, o Augustinho é um dos caras que nunca me abandona aqui. Todas as minhas lives, todos os meus conteúdos, ele tá aqui. Por quê? O que ele está fazendo? Adquirindo conhecimento. Está tendo o que? Um diferencial. Então, mais uma vez a nossa bandeira. Conhecimento só é conhecimento quando é compartilhado. Assim como eu busquei em outras fontes, agora eu quero o quê? Eu quero contribuir com vocês cases de sucesso. Então, olha aqui, uso de novos modelos de gestão. Marketing digital, meus queridos. Hoje um advogado não é mais aquele que fica só lá no teu escritório, que entrega cartãozinho hoje inclusive é digital, você manda ali pelo WhatsApp que já vem
com toda já vem o teu endereço, já é interligado com o Google Maps ou com outros aplicativos ali de GPS. Hoje, dentro aí da questão ética da OAB, você pode, tá orientando a população sobre os seus direitos. Você não está ali falando, procure o escritório tal. Tem todo um regramento para isso. O que eu estou fazendo hoje aqui? Estou contribuindo com vocês através da educação. Vocês estão me observando como é que eu sou profissional. Então, olha aí mais uma vez como que você tem que dominar esse software, dominar esses robôs, fazendo o que? Marketing digital, tendo um diferencial na advocacia. Então, assim como eu, gente, tem muitas pessoas que querem ouvir. Eu sempre falo o seguinte, no marketing digital, vocês... Nestor, como que eu sei se eu tenho gabarito para entrar no marketing digital? É simples. Você sabe algo que eu não sei, você sabe algo que o Kaique não sabe. Kaique, seja bem-vindo. E você sabe que algo que eu sei, que eu acho que o Kaique poderia aprender, isso é marketing digital. Por isso que eu falo, conhecimento só é conhecimento quando ele é compartilhado. Hoje, o advogado 4.0 tem que ter o quê? Usar tecnologia. O que é isso, professor? Um relógio? Não. É um relógio que automaticamente ele está interligado aqui no meu celular, onde chega uma mensagem de uma audiência, eu já sei, onde eu faço a minha agenda Google, tá? Professor, eu não gosto. Então, vai para a velha e boa agenda. Onde, olha o que eu faço aqui. Coloco as minhas atividades do dia e ao final eu coloco um OK. Gente, você chega no final do dia e fala, cara, como eu produzi? Então, advogado 4.0 é aquele que utiliza a tecnologia a teu favor. É aquele que utiliza a tecnologia para te trazer produtividade do teu dia. Professor, mas eu gosto de tal forma, outros gostam. A forma não interessa. O que interessa para você é o resultado. Mas, claro que você tem que se adaptar às novas tecnologias, ok? Então, a outra habilidade aqui, dentro aqui desse uso de novos modelos de gestão, ferramentas de produtividade. E aí, meus queridos? Para você, o que eu estou fazendo aqui agora? Olha o que eu vou fazer aqui agora. Tomando água para saciar minha sede, correto? Como que, professor, eu terei todas essas habilidades? Primeiro, fazendo o que você está fazendo aqui. Me escutando, eu compartilhando experiência, eu compartilhando conhecimento. E o segundo é isso daqui que tem aqui atrás. Ó. Isso daqui não é só para enfeite, isso daqui você tem que manusear. Então, se vocês me permitem aí, papel e caneta na mão, alguns livros de produtividade que eu indico para vocês. Esse daqui é clássico, tá? A Tríade do Tempo aqui do Christian. Aqui ele traz família, trabalho e vida. Como você trabalhar menos e produzir mais. Olha que legal. Já pensou? Você trabalhar menos e produzir mais para ter o quê? Tempo para tua família. Aqui ele te ensina isso. E traz ferramentas, tudo bonitinho. Então, primeira aí, dica de livro sobre produtividade. Esse daqui, atenção operadores do direito, atenção acadêmicos do curso de direito, atenção estagiários do curso de direito. Olha esse livro aqui, Produtividade para quem quer tempo. Aqui de quem? Jerônimo Tellman. Jerônimo Tell, sabe quem que é esse cara? Esse cara era advogado da União, ele era procurador da União. Ele, e aqui tá a fotinha dele, ele deixou de ser advogado da União com seu salário lá de mais de 30 mil, 20 mil, não sei, mas estabilidade, mergulhou no mundo do coach e hoje ele ministra conteúdo, ministra aula de produtividade. Então, o cara hoje tem qualidade de vida. Eu não estou dizendo aqui que vocês têm que largar, mas você tem que aprender
as técnicas dele para, além de ser um advogado 4.0, trazer aí produtividade para o teu dia a dia. O segundo, aliás, desculpa, o terceiro e mais importante, esse eu vou... Primeiro, é um livrinho pequenininho, ó, daqui eu já tô lendo a minha terceira ou quarta vez, tá? Chama-se O Poder da Alta Responsabilidade, de Paulo Vieira. Ah, Nestor, lá vem você com teus coach, meus queridos. O processo de coach, ele muda vidas. Por que isso? Alguns devem estar perguntando. E o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Meus queridos, se vocês têm as ferramentas corretas para trazer produtividade para vocês, automaticamente você é um ser humano melhor. Imagine eu que tinha uma vida corrida de escritório todos os dias, de coordenação de curso de direito. Eu falo que meu ápice era cuidar de mais de 3.500 ou 3.600 alunos. Era eu e a professora Karina Campos, eu e o professor Alessandro Lewandowski, eu, o professor Regis, eu e o professor Bellinati. Então a gente acabava não tendo vida. Então, qualidade de vida não tinha quase nada. Quando eu li isso daqui e vi que cada um é responsável pela vida que tem, a minha vida mudou. Mudou em que sentido? E aí por isso que eu faço parte do coaching integral sistêmico, que integra tudo, integra teu lado emocional. Como é que você quer ser um ótimo profissional, um ótimo negociador, se você não conhece o teu lado emocional? E a gente vai tratar disso hoje. Como é que está teu lado financeiro? Você está na advocacia só pelo lado financeiro? Você vai ser um advogado medíocre, que só pensa em dinheiro. Como é que está a tua relação com Deus? Nossa, Nestor, tá chato esse papo hoje, em relação com Deus. Meus queridos, se a gente está aqui hoje conversando com saúde, muitos aí devem ter perdido os parentes. A gente tem que agradecer a Deus. Como é que está a tua relação com Deus? Como é que está a tua relação social? Como é que está a tua relação com teus amigos? Como é que está a tua relação com o filho? Quantas vezes você chega corrido porque tem um monte de prazo, tua filha, teu filho fala assim, pai, vamos brincar comigo, mãe, vamos brincar comigo. Você fala, olha, eu não tenho tempo, tal, tenho um prazo para cumprir, tal. Às vezes você não fala nem por maldade, mas é porque você está ligado ali no 360. Como é que está a tua relação com tua esposa, com teu esposo? E a gente sempre brinca, né? Brinca, mas é uma brincadeira séria. Você está fazendo um amor gostoso daquela época que você namorava ou mais por obrigação? Como é que está a tua relação profissional? Você está estudando mais? Você está no meio de pessoas que te agregam valor? Então, por isso a questão sistêmica. E onde que eu aprendi isso? Aqui. Como é que... Outro, olha aí, massa. Né? Por que eu estou hoje aqui? Porque eu estou dentro do pilar doação. Eu estou me doando aqui. Doando um pouco do meu conhecimento, doando um pouco da minha experiência, dando a cara a tapa. No começo eu falei, meu Deus, vou passar vergonha. E isso me deu autorresponsabilidade, falando, cada um tem uma missão aqui nessa terra. A minha missão, desde que eu me entendi, quando entrei no meio acadêmico, e por ser filho de professor, eu entendi que a minha missão é compartilhar conhecimento. Deus me deu, e aí com toda a humildade, Deus me deu a chance de estudar, a chance de gostar de estudar, a chance de gostar de pessoas e, mais uma vez, o orgulho de compartilhar conhecimento. E onde que eu aprendi isso? Nesse livrinho aqui. Então, é uma dica que eu dou para vocês aqui, para que você se torne um advogado 4.0 de alta performance, ok? Então, olha outra habilidade aqui que o advogado 4.0 tem que ter. A habilidade de se vender. Ah, professor, peraí, cara. Eu, advogado, não preciso me vender. Leal, seja bem-vindo. Estávamos aguardando você aqui, tá? Então, Marcel também seja muito bem-vindo. Nossas cadeiras cativas todos os dias estão aqui com a gente. Então, a gente está na nossa segunda aula, tá? A gente está falando aqui como não ser substituído aí por um advogado robô, que nada mais, nada menos que são softwares aí que estão muitas vezes substituindo alguns trabalhos
que os advogados faziam em escritórios, mas a gente está desmistificando aqui que você nunca vai ser substituído se você tiver todas essas tecnologias, todos esses conhecimentos, todas essas habilidades. Então, falei aqui de apuração e compreensão de dados da internet, ou seja, saber manusear aí esse software, uso de novos modelos de gestão, saber de marketing digital, saber da agenda Google, ferramentas de produtividade, a galera que entrou aí agora, ó, 2 livros aqui, tá? Aqui a Tríade do Tempo de Christian Barbosa, fala sobre família, trabalho e vida, e a produtividade para quem quer tempo, aprenda a produzir mais sem ter que trabalhar mais, aqui do Jerônimo Telme, que era um ex-advogado da União, que largou tudo para nos ensinar a ter uma vida aí com a metodologia do coach, ok? E o terceiro livro foi O Poder da Ação, de Paulo Vieira, que vai te trazer autorresponsabilidade em todos os pilares aí da sua vida, ok? Então, vamos lá. Então, habilidades para se vender na internet. Meu Deus! Leal, me fala aí, como é que você está se vendendo? Você está se vendendo bem? Você está conseguindo vender os teus trabalhos jurídicos? Porque nós advogados vendemos isso. O que nós vendemos? Agora, para eu vender bem, o que eu preciso? Técnicas de venda. Quantos de vocês fizeram algum curso de vendas? Vocês têm que fazer curso de vendas. Saber negociar é um dos. Mas a venda, você saber se vender, eu sempre falava isso em sala de aula, começa desde a recepção do teu escritório. Como é que tá tua vestimenta? Mais uma vez, o corpo fala. Como é que tá o teu vocabulário, a tua comunicação efetiva? Aonde que você aprende técnicas de negociação? Como é que tá a tua persuasão, o teu poder de venda? Você quer saber se você está se vendendo bem? Você chega no espelho e fala assim: por que eu tenho que te contratar? Por que eu tenho que te contratar e não contratar milhares de advogados que tem aí na porta do meu escritório ou aqui na minha casa? Se eu quiser, eu mando um WhatsApp, ele vem aqui. Qual que é o teu diferencial? Então é para isso que vocês estão aqui. O que você entrega muito mais rápido que o outro advogado não entrega? Vocês já pararam para pensar nisso? Então, olha aqui. E aonde que eu posso aplicar essas habilidades aqui de se vender? Mais uma vez, sempre respeitando o código de ética. Aqui, ó, leal direito. Eu fui entrar aqui, leal, e aí eu queria até que você se identificasse para eu lembrar, né? Como tá só leal direito. O leal, o que ele posta? Tá lá. Alguns direitos que algumas pessoas não sabem, uma pessoa leiga vai olhar e falar: cara, eu gostei desse escritório aqui, vou lá, vou procurar ele. Em nenhum momento você estava ali, ó, se você está com esse problema, procure o meu escritório. Não, você está orientando aquela pessoa. E hoje, gente, mais uma vez, internet é tudo. Mais uma vez, esse aparelhinho aqui chamado celular, isso daqui é uma máquina de dinheiro para vocês. Ah, Nestor, mas nós estamos numa pandemia. Posteriormente, você acha que isso vai dar continuidade? No mínimo 10, 20 anos. Quem começou há 10 anos atrás já está aí, ó, com a estabilidade financeira. Só que você tem que saber manusear essa máquina aqui. Então, são as habilidades aí que o advogado 4.0 tem que ter. Então, ele tem que saber manusear Facebook, Instagram, YouTube. Eu aqui com minha filha de 6 anos, ela me dá aula. O que é Reels, né? O que é Store, né? Eu aqui tenho que fazer. E eu entrei na brincadeira. Ah, professor, eu tenho vergonha. Meus queridos, ligue o botão do F. Enquanto vocês estiverem pensando no que os outros vão falar de você, você nunca vai dar o primeiro passo. Assim foi quando eu comecei. Eu falei: meu Deus, o que os outros vão achar de mim? Olha, o professor Nestor tá querendo virar blogueirinho. Já escutei muito: ó, Nestor querendo virar blogueirinho. Agora, quando você tem uma missão na tua cabeça, a minha missão é compartilhar conhecimento. Eu sempre gosto de contar muitas histórias, quem foi meu aluno aí, tá? Tem uma história que
um advogado, uma professora. Eles não conheciam o mar, o sonho deles era conhecer o mar. E aí eles contrataram um jangadeiro humilde, mais antigo, um dos mais antigos ali daquela região. Ao subirem ali na jangada, né, o advogado, para galantear ali a professora, era um advogado arrogante, olhou assim para o pescador e falou assim: pescador, o senhor conhece de lei? Aí disse que o pescador humilde falou assim: não, senhor, doutor. Falou: que pena, você perdeu metade da sua vida. Aí a professora também, era uma professora arrogante, né? Falou assim: pescador, você sabe ler e escrever? Aí o pescador humilde, né, falou assim: não, senhora professora, sempre trabalhei, não tive condições, meus pais, então eu não sei ler nem escrever, só sei escrever meu nome. Ela olhou assim: que pena, você perdeu metade da sua vida. Meus queridos, de repente, em alto mar, o pescador olha assim, 1000 anos aí de mar, pensou com ele: cara, aquela onda vai derrubar esse barco aqui. Ele olhou para os dois e falou assim: ei, vocês sabem nadar? Aí os dois falaram: não, pois vocês vão morrer, porque eu sei, ó, aquela onda ali vai derrubar. Moral da história, meus queridos: ninguém sabe tanto que não possa aprender, nem que saiba menos que não possa ensinar. A vida é simples. Tá aí esse período de Covid para demonstrar isso, o valor que a gente tem que dar à vida, o valor que a gente tem que dar a essas experiências aqui. Então, fica aí essa dica. Então, quais as habilidades todo advogado 4.0 tem que ter? Apuração e compreensão de dados, uso de novos modelos de gestão, habilidades de se vender aí com as novas tecnologias. E aí vocês devem estar curiosos ou curiosos aí para saber, né? Olha o Léo aqui: estou começando agora, doutor, estou aprendendo muito, seja bem-vindo, meu querido ou minha querida. Léo, fala o nome, que às vezes eu estou chamando pelo sobrenome, né? Marcel, é isso aí, Marcel, é a gente compartilhar conhecimento. Aqui, né, eu sempre falo, aqui a gente está trocando experiência, beleza? Então, convida aí a galera, eu sempre falo, conhecimento só é conhecimento quando é compartilhado. Tem essa setinha aí, ó, convida alguém e fala: cara, professor Nestor tá postando aí conteúdo direto, tá tendo aula ao vivo, gratuitamente, trazendo aí novas tecnologias, novas ferramentas, dando dica de livros. Então, mais uma vez, meu querido, autorresponsabilidade, autorresponsabilidade. Você que está me vendo, é só você que é responsável pela tua advocacia. Por quê? É só você que pode mudar, beleza? Então, vem aqui pro lado dos bons, beleza? Então, a pergunta que não quer calar: professor, se o tema da aula hoje é como não ser substituído pelo advogado robô, qual ou quais diferenciais eu tenho que ter para que eu vença esse advogado robô? Vários aqui já entreguei aqui para você. Saber de tecnologia, saber... Carly, agora sim, tá? Seja bem-vinda, Carly. Satisfação tê-la aqui com a gente, tá? Então, olha aqui quais os diferenciais. Já entreguei vários aqui. Saber manusear esse software. Não é a máquina que tem que dominar você, é você que tem que dominar a máquina. É simples. Só que para isso você tem que sair da zona de conforto. Só que para isso você tem que quebrar o quê? Preconceito. Sabe aquele cara que fala assim: cara, bicho, isso daí eu não entendo não, isso daí... Quem é advogado sabe que nós somos réis mortais. Ninguém tem uma assessoria que já entrega tudo pronto. É a gente que tem que ir ali, ó, saber, né? Saber quando que é a validade disso daqui, saber que existe o INSS digital, que você distribui tudo, saber que cada tribunal existe um programa para você distribuir o processo. TRT é um, TRF é outro completamente diferente, que usa o PJE. Tudo isso eu preciso saber? Como eu sempre falo, depende. Se você quer ficar igual, isso é o básico. Agora, se você quer ter o diferencial, você tem que ter essas duas habilidades aqui que eu trouxe para vocês. Então, professor Nestor, sendo objetivo, como que eu faço para não ser substituído por um advogado robô? Você tem que ter duas qualidades:
inteligência emocional e saber de técnicas de negociação. Vou repetir. Para que você não seja substituído por um advogado robô, você tem que ter inteligência emocional e saber de técnicas de negociação. Ó o Marcel aqui, o dia tem 24 horas, há tempo para aprender. Massa, Marcelo. Por que há tempo para aprender? Porque isso é importante para você. Por que há tempo para eu ficar com meu filho e minha filha? Porque isso é importante para você. Porque há tempo para diversão é importante. Então, mais uma vez, sistêmico. Se você não está bem com você mesmo, isso vai refletir no teu lado pessoal. Se você não está bem no teu pilar amoroso com tua esposa, isso vai interferir no teu pilar família. Se você tem um problema com um parente, com um pai, com a mãe, então olha, meus queridos, como que o mundo jurídico não é simplesmente leis, algo seco, jurisprudência, né, reiteradas decisões judiciais. Eu sempre falo que por detrás de qualquer terno, por detrás de qualquer gravata, existe um ser humano. Então, você nunca vai ser substituído por um advogado robô ou por todos esses softwares aí que utiliza a inteligência artificial, porque você tem o quê? Inteligência emocional. Então, mais uma vez, qual que é o meu diferencial quando eu nunca vou ser substituído por um advogado robô? Aqui, como eu falei para vocês, o Eli, né? A Sofia aqui, o robô Sofia, o Ágil e outros. Todos esses têm o que? Inteligência artificial. E o que você tem? Inteligência emocional. Então, além disso, eu preciso... Inteligência emocional é o básico. É a tua estrutura. Dentro assim, de um prédio é o concreto aqui, é aquele que sustenta. Por quê? Para você ser um bom profissional, o teu pilar familiar tem que estar tranquilo. O teu pilar social, o teu pilar com Deus, o teu pilar financeiro, o teu pilar profissional. Sabe aquela história que aí a gente utiliza nessa figura? É como se, por isso que a gente fala sistêmica, é como se fosse uma roda. E aí a gente elenca, se vocês quiserem depois, tá? Aqueles que quiserem, eu posso estar fazendo com vocês aí uma sessão de coach pro bono, sem cobrar nada, tá? Mas para que vocês vejam que essas ferramentas ajudam assim como me ajudou. Então a gente vai colocar lá de 0 a 10. Tayane, seja bem-vinda. Caio, um abraço, meus irmãos. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula aqui, tratando de como não ser substituído por um advogado robô. Então, olha aí, Marcel. Então imagine aí na roda da vida, de 0 a 10, você vai colocar aí uma nota. E aí, por que isso? Gente, quando você vê o resultado, eu vou perguntar assim para vocês. Eu vou utilizar aqui o Marcel como exemplo. Marcel, a tua roda. Você vai olhar, Ernesto, eu nunca tinha parado para pensar que, um exemplo, eu tenho que hoje dar mais ênfase na questão da doação. E não é na questão doação de dinheiro não, tá, gente? Às vezes muitas pessoas acham que doar é só ir lá e doar dinheiro para a igreja, para alguma entidade filantrópica, não. E eu tinha esse mal. Quando eu imergi no mundo do coach, como eu estou agora fazendo um curso para ser coach integral sistêmico, fiz o primeiro módulo, minha chave já mudou. O que nós fizemos? Nós temos um grupo, né, com o mesmo propósito, nós fizemos um bandejão e fomos aqui no centro da cidade à noite. Iniciamos 10 horas, terminamos 2 horas da manhã. E foi uma aula de quê? De que você que está me vendo aqui, você não tem problema não. Às vezes a gente está pro meu Deus, a advocacia não está dando dinheiro e tal, o que eu faço? Meu Deus, dana. Isso daí é inteligência emocional. É parar, respirar, mindfulness. Eu tenho problema, eu tenho que focar no quê? Na solução. O que eu posso ter de diferencial? O que eu posso estudar? Cara, eu procrastino demais. Produtividade. Eu poderia dar o meu melhor, mas eu deixo tudo para o último dia de prazo. Levante o dedo, o advogado que nunca deixou para o último dia de prazo. E aí o que ele faz? Ele conta uma historinha. Ah, não, mas minha vida tá corrida e tal. Tudo isso é o quê? Historinha. Aonde que você vai aprender isso, Nestor, professor Nestor?
Como o Caio sempre fala, Nestor da Marluce, o poder da autorresponsabilidade. Ele vai te dar tudo isso. Ok? Então, mais uma vez aí, são essas dicas iniciais. Agora a gente vai entrar na dica Master. Então, duas características, dois conhecimentos que vocês têm que ter para se diferenciar do advogado robô. Primeiro, inteligência emocional e segundo, saber de técnicas de negociação. Mas, professor, o que é inteligência emocional? Como que eu posso conceituar? Como que eu posso saber se eu tenho ou não inteligência emocional? Então, eu vou trazer aqui um conceito do Papa da inteligência emocional que chama Daniel Goleman. Ele tem um livro que aí eu quero indicar para vocês. Eu tenho ele, mas em e-book não, é digital, tá? Que eu comprei pela Amazon. Então fica a dica aí, Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Meus queridos, a vida de vocês vai mudar. A vida de vocês vai mudar. Edinalva, seja bem-vinda! Estamos aqui falando na nossa segunda aula sobre como você não ser substituído pelo advogado robô. Então você tem que ter duas qualidades. Primeiro, ter inteligência emocional e saber de técnicas de negociação, ok? Então vamos lá, o conceito aqui de inteligência emocional. Capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e dos outros. O robô tem essa dádiva que você tem? Não. O robô, ele tem a capacidade de identificar o próprio sentimento dele e o sentimento do outro, de nos motivarmos e gerirmos os impulsos dentro de nós e em nossos relacionamentos. Esse é o conceito aí de inteligência emocional, segundo o Papa, né, que é Daniel Goleman. Ou seja, a capacidade de você identificar o teu sentimento e o sentimento da outra parte. Professor, isso é importante para mim no meu dia a dia forense? Eu como advogada? Não sei, você que vai responder. Ter empatia é importante para o teu dia a dia na área da advocacia? Se colocar no lugar do outro? Saber diferenciar o que é interesse e o que é posição é interessante para você no teu dia a dia? Seria uma ferramenta que te traria um diferencial com relação a esse advogado robô e com relação a outros colegas advogados que não têm esse conhecimento que você tem. Quando você vai despachar com o juiz, você tem inteligência emocional para estar tranquilo, né? Para saber argumentar toda aquela sequência lógica de argumentos que você teve, que você construiu numa preparação lá no teu escritório, porque você estudou o processo, falou, olha, eu vou tratar desse ponto, desse ponto, desse ponto, e vou frisar nesse daqui que esse ponto é a urgência. É isso que eu tenho que demonstrar para o juiz, para que ele entenda que o meu processo é urgente, para que ele despache e me dê o direito do meu cliente. Ou você é aquele que não tem inteligência emocional, preparou tudo na tua mente, não fez nada de esboço, chegou lá na hora do juiz, ficou nervoso, não falou nada. Isso já aconteceu comigo. Quando eu não sabia de inteligência emocional. Quando eu não sabia de fazer leitura corporal. Tivemos uma live segunda-feira, repito, com o Dr. André Matsushita. Será que isso é importante para você? Será que isso é um diferencial para você? Primeiro com relação ao robô aqui, que é o tema da nossa segunda aula de hoje. E com relação principalmente com o teu concorrente. Eu sempre gosto de falar, meus queridos. No mundo jurídico tem muito colegas advogados, operador, tem. Mas e que tem um diferencial são poucos. Eu sempre falo. Se estudar fosse fácil, daqui estava cheio de aluno. Cheio. Vocês que estão aqui são que fazem o diferencial. Então, fiquem tranquilos que o emprego de vocês, que a advocacia de vocês está garantida, porque vocês têm as melhores ferramentas. Mas, professor, o senhor poderia aí me explicar melhor se eu tenho inteligência emocional? Eu preciso ter uma motivação para eu ter isso, para eu adquirir inteligência emocional. Eu vou te dar mais motivação. Quem tem inteligência emocional, sabe o que ele tem? Primeira coisa, ele eleva a produtividade, porque ele se conhece.
ele sabe aonde ele tem. E o que que aí entra, até fazendo uma mímica aqui, o que que é o processo de coach, gente? É eu saber o teu estado atual, saber o teu estado desejado, traçar uma linha, né? Traçar uma meta para você atingir isso daqui, entendendo qual que é tuas dificuldades. Eu tenho dificuldade porque eu sou procrastinador. Eu tenho dificuldade porque eu não sei manusear os meus honorários, eu gasto tudo, né? Janier, seja bem-vindo. Estávamos sentindo saudade de você, sentindo falta de você. Então, olha como que é o processo do coach. Então, eu vou ver as minhas debilidades, porque aí eu vou ver o que eu tenho de debilidade e vou ver as minhas fortalezas. O que você tem de bom? Para a gente focar no que você tem de bom e corrigir o que você tem aí de dificuldade. Dificuldade, exemplo, professor, sou procrastinador. Eu deixo tudo para o último dia de prazo. Isso tem jeito? Tem. Isso tem técnica? Tem. Tá? Então tudo isso você adquire. Ok? Depois eu vou trabalhar o meu lado. E aí, inteligência emocional é isso. É trabalhar o lado racional e o lado emocional. E visualizando tudo o quê? Toda a tua esfera sistêmica. Ou seja, o teu lado emocional, financeiro, profissional. Professor, eu preciso saber. Cara, essa aula de hoje tá chata, hein, cara? Eu não preciso nada disso não, bicho. Você responder isso já é a resposta que você precisa de ter inteligência emocional. Humildade é um dos requisitos para que você tenha. É um dos requisitos que demonstra que você tem inteligência emocional. Todo mundo está interligado. De novo a historinha do pescador. Eu tô aqui, quando vocês fazem alguma pergunta, quando vocês dão alguma dica, eu tô aprendendo. Isso daqui é uma troca, isso daqui eu falo aula pela formalidade, mas isso daqui é um bate-papo, isso daqui é uma troca de experiência, entendeu? Tá? Então, quando você tem inteligência emocional, você eleva a produtividade, mais uma vez. Janier, chegou aí, Você não vai perder as dicas de hoje, 3 livros aqui, A Tríade do Tempo, tá? De Christian Barbosa. Produtividade para quem quer tempo, do Jerônimo Telmo. E, mais uma vez, O Poder da Autorresponsabilidade. Sabe aquele cara que fala assim, eu não gosto de ler, professor? Então tá aqui, ó, livrinho, tamanho da... Aqui, ó. Já é a 3ª vez que eu tô lendo esse livro. É meu livro de cabeceira, que todo dia ele fala, você é autorresponsável, você é autorresponsável. O que mais você adquire quando você tem inteligência emocional? Alta performance. Meus queridos, eu sempre falo, e mais uma vez, não me leve o nome vulgar. Você que está aqui, você é um ordinário. O que é ordinário? É uma pessoa comum. Não é ordinário no senso comum, tá? Pessoa ordinária. Você tem que ser o quê? Extraordinário. Você tem que entregar mais do que os outros. Mais uma vez, dentro lá da questão de como você se vende. O que você entrega que os outros não entregam? Quais ferramentas que você utiliza no teu trabalho que os outros não utilizam? Essa é a pergunta e não é nem a resposta. Porque quando você faz uma pergunta, a resposta vem automática. Então vocês acham que saber de inteligência emocional e entender de técnicas de negociação é um diferencial ou não? Então é por isso, meus queridos, que eu mergulhei nesse mundo e é por isso que com toda a experiência aí nesses mais de 10 anos de docência e de advocacia, eu falei, cara, esse conhecimento não pode ficar só comigo. Assim como me fez sair do ponto A, sair do estado atual, chegar ao estado desejado, isso vai acontecer com vocês, desde que vocês tenham as melhores ferramentas, ok? Então, eleva a tua produtividade, aumenta aí a tua alta performance, ou seja, te torna num profissional de alta performance, que traz o quê? Que é o que você espera no final, grandes resultados. Professor, massa! Janier, papel e caneta na mão que eu vou trazer 7 dicas aqui para que vocês adquiram inteligência emocional. A primeira, claro, a bônus, é ler o livro Inteligência Emocional de Daniel Goleman, tá? Que ele traz conceitos, tá? Todas essas 7 dicas aqui eu trago do livro dele. Então a primeira é, observe o seu comportamento.
Meus queridos, vocês representam alguém. Vocês são contratados para dirimir conflitos. Mas como é que você quer resolver o problema do outro se você não tem o autoconhecimento? Como é que você vai atender um cliente no dia que você brigou com a esposa e com o esposo? Ah, mas e aí se eu tenho autoconhecimento? Ótimo. Aí eu mudo a minha fala, porque como você tem inteligência emocional, você sabe separar. Você vai chegar e vai falar assim, não, eu vou resolver em casa, quando eu chegar, mas agora eu estou no papel do profissional Nestor. Então meus clientes não têm nenhuma culpa e pelo contrário, eu não posso nem transparecer. Como é que você faz isso? Observando o teu comportamento. Professor, eu vou fazer sustentação oral, eu morro de medo. Tem solução para isso? Tem. Primeiro você tem que se autoconhecer. Você fica nervoso pelo quê? Por não ter o conhecimento técnico da tese ou porque você fica com medo do desembargador, das outras pessoas? Então, primeira coisa, você tem que identificar o problema. Sabe aquela regra? Se tem um problema, foco no que? Na solução. Aí eu tenho que parar com a minha inteligência emocional. Cara, o que eu sou ruim? Cara, eu sou ruim que eu fico nervoso. Você fica nervoso ou nervosa quando você não tem conhecimento de causa, meus queridos. E professor, eu só tenho uma dica para tirar a timidez? Tenho, fazendo. Você vai fazer a primeira vez, não vai sair 100%. Você vai fazer a segunda vez, vai melhorar. Você vai fazer a terceira vez, vai melhorar. A quarta vez, você é igual quando eu iniciei as minhas aulas aqui. Se eu pegar o meu primeiro vídeo, até a roupa é uma forma de você se sentir à vontade. Você viu que, claro, pelo formalismo do nosso direito, eu gosto de vir aqui. Ó, meu sonho é fazer sustentação oral. Ainda não surgiu a oportunidade. Marcel, vou te dar um conselho. Treine até ser. Você sabe qual que é o melhor amigo? E eu vou inclusive mostrar aqui pra vocês, ó. Marcel, pega essa dica aí. Sabe quem que é teu melhor amigo na hora de fazer uma sustentação oral, que ele vai te ouvir, vai te dar o feedback? Aquele cara ali, ó. Quem que é? Quem que viu aí? Quero ver vocês colocarem aqui. Quem que é o teu melhor amigo na hora de fazer uma sustentação oral? Vamos mais. Se tem algum acadêmico e acadêmica aqui do curso de Direito. Qual que é teu melhor amigo ou amiga na hora de defender o teu TCC? Acabei de mostrar aqui. Me digam aí, tá? Então, segunda dica para adquirir. Espelho. O espelho, você vai ver como é que tá a tua postura, como é que tá teu tom de voz, como é que tá o teu olhar. Às vezes você vai na sustentação, você tá assim, ó. Excelentíssimo senhor desembargador do FF, sabe? Gente, olha aqui, a Edinalva, compartilha aqui com a gente. Como é que foi a tua primeira sustentação oral? E como é que você tá hoje? Meus queridos, isso é filosófico. O ser humano ele é feito do hábito. Mais uma vez. E aí volta de novo aqui a gente acaba voltando na questão da autorresponsabilidade. Hoje, com maior orgulho, olha como é que eu falo, com maior orgulho. E não é com ar de prepotência. Eu nunca imaginei que eu passaria de 10 km em corrida. Hoje o meu máximo eu já consegui fazer 15. O meu objetivo é 21 km até o meio do ano. Nestor, por que você faz isso? Primeiro, qualidade de vida. Você oxigena o cérebro, né? O teu cardio fica melhor, você fica mais disposto. Primeira coisa, a qualidade de vida. E claro, a questão que como eu entrei num grupo de corrida, não adianta você entrar se você não tem um objetivo que é fazer uma maratona, algo que te compense. Então tudo isso é autorresponsabilidade. Tudo isso eu aprendi como? Adquirindo inteligência emocional. Então aprenda a lidar com as emoções negativas, é a segunda dica. Por que Edinalva? Por que Janié? Por que Marcel? Por que, quem mais? Não sei se a Thay tá aí. Por que a Carlin? Emiliano? Quem mais tá aí?
Augustinho não posso faltar. Por que tudo isso, meus queridos? Lidar com emoções negativas não tem coisa pior do que você acordar de manhã e falar assim: bom dia, tudo bem? Aí a pessoa olha pra você e fala: bom dia, só sou pra você. Vamos mais? Se tem alguém ainda aí que acha que inteligência emocional não faz parte do nosso dia a dia, é simples, é só você lembrar quando você, né, agora que está atendimento remoto, mas quando você vai no balcão do fórum visualizar um despacho, alguma coisa, você chega lá, dá um bom dia e o servidor nem te cumprimenta, aquela cara fechada e tal. E a pergunta que eu te faço: quem que vai contaminar você? Ele que vai contaminar com o mau humor dele, ou é o inverso? Você que tem essas habilidades que nenhum outro ser humano, assim, né, que tem essas habilidades que aquela pessoa que está à sua frente não tem, você vai contaminar ele ou ele que vai contaminar com as emoções negativas? É você que tem que contaminar, meus queridos. Você sabe o que eu faço? Eu chego e falo: bom dia, ela não responde. Bom dia. Aí: bom dia, só sou pra você. Eu falei: bom dia pra nós. Graças a Deus nós estamos vivos aí, né? Durante essa Covid. Aí você já quebra, você já faz o quê? O quebra-gelo. Aí você vai e pergunta o nome. Como que é seu nome? Ela vai falar: por que o senhor quer saber meu nome? Não, é só porque eu gostaria de chamar pelo nome da senhora, até em respeito. É chato, né? Tá chamando ou servidor, ou não sei o que. Gente, técnica simples. Empatia, inteligência emocional. Isso aqui que eu tô fazendo pra vocês. Isso aí. Olha aqui o papel de besta que eu tô fazendo. Não. Se nós pensarmos assim, a gente nunca vai mudar o mundo, gente. Então, isso daqui, ó. Isso daqui quebra qualquer emoção negativa. Então, segunda dica aí, aprenda a lidar com as emoções negativas. Terceira dica para que você adquira inteligência emocional: empatia. Se colocar sempre no lugar do outro. Fazer aquela perguntinha básica: e se eu estivesse do outro lado, como eu agiria? Gente, isso muda a chave. Então, seja empático. Quarta dica, isso daqui: Edinalva, você teve que fazer isso? Administrar a tua ansiedade. Gente, a ansiedade traz gastrite se você não souber administrar. Professor, mas hoje o senhor tá falando aí, né? Aí alguns chegam assim, gente, e falam assim pra mim: mas o senhor é professor, o senhor tem o dom da retórica, o senhor... Meus queridos, para eu adquirir, eu hoje estou fazendo essa aula aqui, eu estou com o peito aberto de orgulho da minha pessoa. Fala: cara, pra você ver, é isso, é o hábito. Primeira vez que eu peguei isso aqui, eu falei: meu Deus. Ontem, aqui ó, Janier, Marcel, o Augustinho estava aqui comigo. Tivemos problemas aqui no canal do YouTube e no Facebook. Não deu certo. O que eu aprendi na vida? Sempre tenha um plano B. Qual que era o plano B? Vocês aqui comigo. Já pensou se eu viesse no dia e falar: gente, primeira aula de hoje será exclusivamente pelo canal do YouTube, pelo canal do Facebook. O que eu iria? Iria perder vocês. Porque ele fala: putz, professor, não deu certo e tal. Gente, sempre tem um plano B. O que eu faço? O que tá dando certo? Meu canal do Instagram. Já, quando der certo o canal do YouTube e do Facebook, eu falei: gente, agora quem quiser migrar lá pro canal do Facebook, assistir a aula por lá, porque lá eu vou trazer os slides, vocês conseguem acompanhar e não fica só nessa aula aqui, vocês só me ouvindo. Eu gosto de interatividade aí, vocês conseguem visualizar os conceitos, beleza? Então, sempre tem aí um plano B, mas dentro aqui da dica para adquirir inteligência emocional é: administre a sua ansiedade. Bom relacionamento interpessoal, meus queridos. Gente, me dói. Doutor Cleison Baev, seja bem-vindo. Estamos aqui na nossa segunda aula falando agora de um diferencial para que você não perca o teu trabalho como advogado e renomado por um advogado robô, que é inteligência emocional. Então estou trazendo aqui
7 dicas para você adquirir inteligência emocional. Então já estou aqui na quinta. Bom relacionamento interpessoal. O que eu estou fazendo aqui com vocês? A gente está tendo um relacionamento interpessoal de empatia, de respeito. Tudo isso vocês têm que ter, meus queridos, no âmbito jurídico de vocês. A própria lei fala que advogado, juiz e promotor não existe hierarquia. Ambos têm que tratar com mútuo respeito. O que você tem que ter aqui? Relacionamento interpessoal. Lembre-se, eu não vou cansar de falar, por detrás de um terno, de uma gravata, existe um ser humano. Por detrás do advogado que naquele momento está representando aquele cliente, ele está ali agindo pela razão. Depois, se teve o resultado positivo ou negativo, ele vai se encontrar em outras oportunidades e tem que manter aí o quê? O relacionamento interpessoal, ok? Sexto, vocês que estão aqui já me acompanhando, eu tô treinando vocês para vocês adquirirem o quê? Autoconfiança. Muitos alunos chegavam para mim e falavam assim: Nestor, professor, eu não gosto de tal matéria. Sabe por que você não gosta? Não é porque você não gosta, assim, não gosto de tributário. Eu mesmo, sabe por que eu não gostava de tributário? Porque eu não sabia. Quando eu aprendi tributário, eu falei, cara, isso aqui é bom, hein? Quando eu aprendi, exemplo, né, uma das minhas especialidades minha área de atuação, a área de família. Eu não gostava da área de família, sucessões, né? Eu falava, meu Deus, mas quando você começa a aprender e o aprender somado à prática, vou me abrir aqui com vocês. Alguns alunos devem falar assim: nossa, adoro a aula do professor Nestor de Direito de Família, porque ele é fantástico. Cara, eu só dou aula disso. Esse é meu dia a dia, eu estudo para isso. Agora, Nestor, vai dar aula de processo penal. Vou passar vergonha. Se não tivesse nada, eu iria estudar, mas mesmo assim a minha primeira aula seria completamente diferente da 10ª aula tratando do mesmo assunto. Então, adquira autoconfiança. Lembra da história que eu falei lá no começo de saber se vender como advogado? Tem a postura. No coach integral sistêmico a gente fala assim: treine até ser. Cleison, tá atuando em que área? Fala aí, criminal. Pessoal, ainda estou tendo que ficar. Treine até ser. Eu vou falar aqui outro diferencial do advogado robô que ele não tem e você tem. Já vou adiantar. Eu quero atuar no tribunal do júri. Mas eu tenho vergonha. Treine até ser. Use aqui, ó, o espelho. Treine até ser. Mas, professor, eu não consigo. Treine até ser. Mas, historinha. Treine até ser. Tenha o sentimento de merecimento. Cara, eu estudei 5 anos. Eu tenho conhecimento. Eu tenho as ferramentas corretas. O que falta eu vencer? Então, peito estufado, merecimento. Treine até ser, ok? Então desenvolva a autoconfiança. E o que vocês estão aqui me acompanhando sempre, busque novos conhecimentos sempre, meus queridos. Se tem uma coisa que é infinita, é isso aqui, ó. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Dinheiro, você perde e você ganha. Conhecimento, jamais você perde, sempre você ganha. Filosófico, hein? Anotem aí, ok? Então, 7 dicas aqui para adquirir inteligência emocional. Observe o seu comportamento, aprenda a lidar com as emoções negativas, seja empático, administre a sua ansiedade, bom relacionamento interpessoal, desenvolva a autoconfiança e busque novos aprendizados. Então, 2 ferramentas, 2 conhecimentos primordiais que eu quero que vocês tenham aí, somado, claro, todos aqueles, mas saibam de inteligência emocional e aprenda técnicas de negociação. Meus queridos, nenhum robô nesse mundo vai te substituir se você souber de inteligência emocional e se você souber de técnicas de negociação. Por quê, professor? Simples. Pessoas negociam com pessoas.
Ou vai ser robô, vai negociar com a pessoa. Robô, eu quero oferecer uma proposta. Tá, a sua proposta está recusada, pois não mantém o padrão tal. E cadê a empatia? Cadê o sentimento? Cadê a persuasão? Cadê saber o que é interesse? Saber o que é posição? Aonde que você vai adquirir isso? Aprendendo negociação. Mais uma vez, negociação é uma das soft skills, ou seja, ferramentas que todo profissional tem que ter. Ou vamos conceituar diferente, conhecimento que o novo profissional tem que ter. Na nossa área do direito nem se fala, tá? Então, a inteligência emocional e técnicas de negociação. Além disso, tem outros conhecimentos aí que você, advogado, tem, que o robô não tem, e que está dentro aí de técnicas de negociação. É isso que a gente sempre traz aqui. Persuasão, gente. Se você sabe de persuasão, e aí, dentro de persuasão, eu posso entrar em vários ramos do direito que você nunca vai ser substituído pelo robô. Aonde que você vai utilizar a persuasão? Atenção, criminalistas aí de plantão. O robô ele pode te trazer a melhor tese. O robô ele pode te trazer a melhor peça processual, a melhor alegação final. Mas o robô ele não vai saber utilizar o dom da persuasão num tribunal do júri, onde você, advogado, tem que utilizar todos esses conhecimentos que você tem aqui, todas essas 7 técnicas aqui para adquirir inteligência emocional, para convencer o júri que o teu cliente não é culpado. Nenhum advogado robô vai te substituir. Por quê? Porque você tem o dom da persuasão, você tem empatia. Aqui, o que a Edinalva falou, doutora Edinalva Brito, sustentação oral no Tribunal de Justiça, no STF, no STJ, nenhum robô vai te substituir. A Janier falou aqui. Por quê? Porque ele não tem emoção. É simples. Atendimento ao cliente ali, para se vender, para passar emoção, para passar confiança. Você acha que ele vai te contratar ou vai contratar o colega que coloca um robô ali para negociar? Então, meus queridos, a aula de hoje, eu quero que vocês tirem de tudo isso daqui, de todas as técnicas, quero que vocês tirem 2 conhecimentos que, se vocês tiverem, vocês ganham de qualquer advogado robô, que é saber de inteligência emocional e de saber técnicas de negociação. Beleza, meu povo? Aguardo vocês amanhã, tá? Amanhã nós temos a nossa 3ª aula, às 20 horas, horário de Brasília, tá bom? Já já vou soltar aqui o nosso folder, como a gente sempre faz. Se eu não soltar agora, solto amanhã. Mas aguardo todos vocês amanhã, às 20 horas, horário de Brasília. Se Deus quiser, se tudo der certo e Ele permitir, amanhã pelas 3 plataformas, YouTube, Facebook e Instagram. Ok? Mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui de todos.